Vamos falar um pouco sobre esse RT, que é a taxa de contaminação da Covid, que é tanto falado ultimamente. O que nós temos? Esse RT, que pode ter vários valores, ele significa que é o número de contaminados a partir de uma pessoa contaminada. Ou seja, se o RT é igual a 1, significa que uma pessoa contamina outra. Essas duas juntas vão contaminar mais duas, ou seja, 4 no total. Essas 4 vão contaminar 8, ou seja, 12 no total, e por assim vai. Quando o RT é abaixo de 1, essa taxa de contaminação é abaixo de 1, é entendida que a doença, a pandemia, está com um certo controle. Em Rio Claro, nós tínhamos, lá no mês de abril, esse RT bem abaixo de 1, chegando às vezes a ser 0,5. Significava que nós tínhamos uma pandemia sob controle. Por quê? Há uma correlação direta desse valor RT com a chamada taxa de isolamento social ou porcentagem do isolamento social, ou seja, o número de pessoas que não estão indo para as ruas. Naquela época, em abril, esse isolamento social em Rio Claro era acima de 50%, chegando a 55%. Então, o nosso RT era baixo. O que aconteceu depois no mês de maio? O valor do RT começou a subir, passou de 1, porque começou a haver uma certa flexibilização do comércio. As pessoas passaram a ir para as ruas, especialmente depois dos feriados aí de 1º de maio e Dia das Mães. Hoje, em Rio Claro, esse RT está acima de 2. O que significa? Que cada pessoa contaminada contamina outras 2. E essas 3 juntas vão contaminar outras 6. Essas 9 juntas vão contaminar outras 18. E assim vai. Então, nós temos agora uma progressão geométrica, que é também chamada aí a curva exponencial de propagação da doença. Por que isso aconteceu? Porque a nossa taxa de isolamento despencou para abaixo de 45%. Nós estamos num valor muito crítico. Com isso, há um aumento muito grande dos contaminados, o RT aumenta, há um aumento muito grande das pessoas que vão ficar infectadas com a doença, vão manifestar a doença, e também elas vão acabar ocupando os leitos hospitalares. Com isso, nós estamos tendo e vivendo agora a saturação desses leitos hospitalares. Os pesquisadores da Unesp têm avaliado esses dados, esses números que são fornecidos pelos setores de saúde e publicado regularmente um boletim anti-Covid, que é o BAC, por meio do site da Unesp, que vocês podem consultar. Lá está essa análise um pouquinho mais detalhada, um pouquinho com mais rigor de avaliação, mas a conclusão que nós temos é essa, ou seja, esse valor de RT está subindo, nós não estamos tendo controle sobre esse valor, e nós o que precisamos fazer é retornar a um valor de controle das pessoas na rua, ou seja, o isolamento social como estava lá em abril, para ver se isso realmente vai ser suficiente. Porém, as outras consequências, ou seja, o número de já contaminados e essa ocupação dos leitos hospitalares vai ser um pouco mais difícil para reverter.